Olá pessoal, quem fala aqui é Felipe Xavier e vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre os três pilares da W3C. A W3C, eu falei rapidamente o que era na aula passada. Se vocês pularam a aula, aconselho que vocês voltem para saber o que é a W3C. Então, pessoal, os três pilares da W3C, né, por ela mesmo, que a fala de acordo com o W3C, a web é baseada em três pilares. Ele é baseado em um esquema de nome para localização de fontes de informações na web, as URIs, onde a mais famosa é a URL, que a gente conhece bem. Um protocolo de acesso para acessar estas fontes. Hoje o servidor é o HTTP, o protocolo HTTP, desculpa. E uma linguagem de hipertexto para fácil navegação entre as fontes de informação, que é o HTML. Esses três pilares a gente vai detalhar rapidamente aqui, onde o foco é o HTML. Uma das URIs é a URL, e a definição dela é Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recurso, que refere-se ao endereço de rede na qual se encontram os recursos informáticos que a gente quer buscar ou quer encontrar. E essa rede pode ser a internet ou a intranet. Lá a gente vai saber, a gente quer um arquivo de computador, quer acessar um periférico, uma impressora, um profissional, um dado de rede, né? E a gente utiliza a URL, né? E usamos o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Traduzindo, é um protocolo de transferência de hipertexto. Ele é um protocolo de comunicação que é utilizado para sistemas de informação de hipermídia. Ele é distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web. O hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas, os hiperlinks, entre nós contendo texto. O HTTP é o protocolo para a troca ou transferência de hipertexto. Então, enfim, chegamos no HTML. E esse é o terceiro pilar e é o que vamos focar a partir de agora, né? O HTML ele foi criado em 1991. Adivinha por quem? Por Tim Berners-Lee, lá do CERN, como já foi falado nas outras aulas. E inicialmente o HTML foi projetado para interligar instituições de pesquisas próximas e compartilhar documentos com facilidade. Em 1992 foi liberada a Biblioteca de Desenvolvimento WWW, a World Wide Web, que a gente já falou nos vídeos anteriores, e que tornou-se uma rede de alcance mundial, que junto com o HTML proporcionou uso em uma escala mundial da web, né? Pessoal, muita gente confunde que HTML é uma linguagem de programação. HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. O HTML ele é baseado no conceito de hipertexto, onde hipertextos são conjuntos de elementos ou nós ligados por conexões. E esses elementos podem ser palavras, imagens, vídeo, áudio, documentos, isso tudo que a gente está acostumado a ver nos sites de hoje em dia. Então, a partir daí, desenvolvedores e fabricantes de browsers utilizaram o HTML como base, compartilhando as mesmas convenções. Então, todo mundo começou a utilizar o HTML para fazer serviços na web. Um pouquinho, a gente vai começar agora o começo, como as fases do HTML e a interoperabilidade, nome difícil. Mas entre 1993 e 1995, o HTML ganhou as versões HTML+, HTML 2.0, HTML 3.0, o XHTML surgiu também, e onde foram propostas diversas mudanças para enriquecer as possibilidades da linguagem. Contudo, até aqui o HTML ainda não era tratado como um padrão. Então, em 97, o grupo de trabalho do W3C, que era responsável por manter o padrão do código, trabalhou na versão 3.2 da linguagem, fazendo com que ela fosse tratada como prática comum, e depois tornou-se o HTML 4.0, que ainda é utilizado, mas já perdeu muito para o HTML5, onde a gente vai trabalhar nesse curso e que está ganhando grande importância no desenvolvimento web. Então, o conceito de HTML ele foi para criar uma vez e aplicar em diversos meios.
Então, desde o começo, o HTML foi criado para ser uma linguagem capaz de, independente de plataforma e browsers, trazer o que se propõe a fazer, né? Então, ele não depende de plataforma, não depende de browser ou outro meio de acesso. O HTML é uma linguagem universal e facilmente difundida. Todo mundo conhece o HTML e trabalha no HTML. Interoperabilidade significa menos custo. Então, é isso mesmo, é criar uma vez e aplicar em diversos meios. E dessa forma evitou-se que a web fosse desenvolvida em uma base proprietária, com formatos incompatíveis e limitada, como a gente começou a ver como formou os browsers, né, começaram aquela guerra toda e tal, né? Só que aí surge um grupo chamado de What Work Group, que enquanto a W3C focava suas atenções para a criação da versão do XHTML, a segunda versão, um grupo chamado Web Hypertext Application Technology Working Group, o OTWG, trabalhava em uma versão do HTML que trazia mais flexibilidade para a produção de websites e sistemas baseados na web. Então, por volta de 2006, o trabalho do OTWG passou a ser conhecido pelo mundo, e principalmente pelo W3C, que até então trabalhavam separadamente, onde Tim Berners reconheceu o trabalho do grupo, e em outubro de 2006 disse que ele começaria a trabalhar juntos no HTML5, mas a W3C continuaria paralelamente com o projeto do XHTML2. Só que em 2009 o grupo que estava cuidando do XHTML2 foi descontinuado. A prova que o HTML5 está sendo muito eficaz no que ele se propõe a fazer. Felipe, e o que danado é o HTML5? O HTML5 é a nova versão do HTML4. E quem define as regras do HTML5 não é mais a W3C. Ela também faz define as regras e tal, mas o grupo que está responsável pelo HTML5 continua sendo a WG. Ela define as regras de marcação que usaremos no HTML5, e o HTML5 ele incorporou também o XHTML. E eles também definem APIs que formarão a base da arquitetura web, então que eles denominam de DOM, level 0, e enfim, ele vai aumentando independente das APIs que vai utilizando. Um dos principais objetivos do HTML5 é facilitar a manipulação do elemento, possibilitando o desenvolvedor modificar as características dos objetos de forma não intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final. E ao contrário das versões anteriores, o HTML5 ele fornece ferramentas para o CSS e JavaScript fazer seu trabalho da melhor forma possível. Porque mesmo nas versões anteriores dava muito trabalho a questão de você ter que puxar arquivos de outros arquivos para que o seu site pegasse. Então ele deixava meio pesado, meio lento para carregar as informações que você tinha programado. Programado não, que você queria fazer o objeto ser daquela forma. O HTML5 faz isso de forma natural, rápida, leve, flexível. Então, e o HTML5 ele vem com aquela ideia de responsividade que está em alta no mercado agora, que todo site tem que ser responsivo. Por quê? Porque hoje a tecnologia ela tem diversos dispositivos que acessam a internet. Tem tablet, tem smartphone, notebooks, PCs de mesa, relógios agora, o relógio do Google e tal. Então, cada um desses meios de acesso utiliza um determinado browser para navegar na web. Não há como os desenvolvedores manterem um bom nível de compatibilidade com todos esses browsers, levando em consideração que cada browser tem sua particularidade. Então, o HTML5 criou, na verdade, o HTML5 não, os browsers criaram motores para facilitar essa linguagem aí, essa tradução da linguagem. E aqui eu listo para vocês alguns motores que os browsers utilizam. Tem o motor do WebKit, que o Safari e o Google Chrome usa. Ele é bem difundido, né, já que quase todo mundo
naturalmente eu utilizo o Google Chrome. Tem o Gecko, quem usa o Firefox, o Mozilla Firefox, o Camino, que é outro browser. Tem o Trident, utilizado no Internet Explorer do 4 ao 9. E tem o Presto, que quem utiliza esse motor é o Opera 7 ao 10. Então, pessoal, aqui chega finalmente o fim de nossas aulas teóricas. E agora a gente vai começar a fazer aulas mais práticas. E a forma que nós vamos trabalhar é como se fosse uma receita de bolo. Eu acredito que deve facilitar a vida de todo mundo, que é o conceito básico. E para fazer isso, eu tenho que fazer isso. E vou explicar porque cada tag, vou explicar o que é uma tag na próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado aí pela força. Espero que tenham gostado da aula. For, claro, a gente sanou algumas dúvidas. E se vocês tiverem dúvida, me perguntem, dê o feedback aí, se o vídeo está ruim, se o áudio está ruim, se eu estou falando rápido demais, enfim, se está prestando as aulas. Valeu, galera. Até a próxima aula.